Papai do céu, na tua santa presença, continuando a oração das tuas servas, quero em primeiro lugar te agradecer por dormir, acordar e o Senhor nos sustentar. Privilégio de estarmos aqui neste momento em oração, para te render graça, também te pedir aquilo que temos necessidade. Quero neste momento te apresentar no teu santo altar, através dos méritos de Jesus, todas as famílias aqui representadas. Ó Senhor, tu sabes o nome, tu sabes a necessidade de cada um. A família do teu povo, Senhor, de um modo geral, todos os teus servos. Que o Senhor possa nos abençoar cada um, aqueles que já fazem parte dessa fé, que permaneçam, Pai, firme, aqueles que estão fracos, que o Senhor fortaleça e não deixe que venha sair dos teus caminhos. E aqueles que não te conhecem, que não fizeram conserto contigo, meu Pai, que tu possa trabalhar de uma forma toda especial no coração dos mesmos, e eles possam sentir o desejo de salvação, possam dar ouvido ao Espírito Santo, e possam assim fazer um conserto contigo, e assim como foi a família de Raabe, meu Pai, salva da destruição de Jericó, possa também ser a nossa família, salva da destruição. Tem de misericórdia, Pai, e nos batiza com o teu Espírito Santo, para que assim dá o alto clamor. Te peço essas bênçãos e outras, te agradeço em nome santo de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Bom dia, queridos irmãos, graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da série Eventos Finais e vamos hoje estudar o capítulo 14, que tem como tema o autoclamor. E quem está responsável por esse assunto é o irmão Edivaldo Freitas, de Daspar. Bom dia, irmão Edivaldo. Então, com o Senhor a palavra, que Deus venha lhe abençoar ricamente. Amém. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por mais esse convite, da irmã Alexandra, né? Ter me convidado para essa mensagem. Sou muito grato. Estou feliz por estar aqui com os irmãos nessa sala. E assim, para compartilhar esse pão espiritual nessa manhã, né? Maravilha. E aí nós temos aqui um assunto de suma importância para nós, né? Para a nossa vida espiritual. Para o nosso advertimento, para o nosso preparo. Que a irmã bem falou aí na sua oração, é um tempo de decisão. É um tempo solene que nós vivemos e que nós temos um tempo de preparação, né? A igreja está se preparando para encontrar com o nosso Salvador Jesus. E para isso tem as profecias. O Espírito de profecia, a luz maior, que é a palavra de Deus, para que a gente venha ser guiado numa Canaã celestial. E aqui o tema de hoje é o autoclamor. Então, baseado em Apocalipse, capítulo 18, a base de nossa oração, que a irmã Alexandra leu, e esse é a queda da Babilônia, né? Então, a queda da Babilônia. E depois dessas coisas, vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E aí este anjo, ele teve um grande poder. A terra foi iluminada com a glória de Deus. Iluminada com o quê, irmão? Com o quê, meus irmãos, que essa terra foi iluminada? Iluminada com a luz do Evangelho. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Salmo 119, 105. Então, essa luz, ela foi proclamada com poder. A palavra de Deus é proclamada com poder e grande glória. E aí, então, faz com que a Babilônia, ela vai cair. Ela vai cair, mas ela não vai cair logo por completo. Ela vai cair, ela vai sentir o abalo, ela vai cair gradualmente.
diz a mensageira do Senhor, né? Ela não vai cair logo de pronto. O evangelho vai ser pregado e ela vai ser destruída por completo. Não. Ela vai ser destruída passo a passo. Aqui no Eventos Finais, na página 171, os irmãos que tiverem este livro, você pode acompanhar. Na página 171 diz assim: a queda gradual de Babilônia. Diz assim, página 171. Ela, a Babilônia, tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Como isso é efetuado? Obrigando os homens a aceitarem um sábado espúrio. Contudo, não se pode ainda dizer que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Ainda não deu de beber a todas as nações. A queda de Babilônia se completará quando esta condição for atingida e a união da igreja com o mundo se tenha consumado de toda a cristandade. Mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse capítulo 14, no verso 8, está ainda no futuro. Quando seus pecados se acumulam até o céu, quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação. Então, a lei de Deus ainda não foi validada, ainda não saiu o decreto, né? Não foi validada por completo. Quando foi promulgado um decreto que as pessoas observem um sábado espúrio, não o sábado de Deus, sábado bíblico, aí sim acumula-se o limite, né, da paciência de Deus. Então, é dado a queda da Babilônia. Então, queridos irmãos, o poder eclesiástico, juntamente com o poder civil, um poder político, né, se unirá para proclamar este decreto, para proclamar que todos adorem a besta e sua imagem. E assim, queridos irmãos, nós vamos passar por esse período, por esse tempo, né? Um tempo que será um tempo de teste para a nossa fé. Todos aqueles que professam crer na verdade, todos aqueles que se firmam na verdade, esse vai ser um teste de fé. E diz que só os que receberem o Espírito Santo na chuva serôdia e que proclamarão a mensagem com grande poder e se portarão em tempo de angústia. Olha só, irmão. Então, o nosso tempo hoje é um tempo de preparação. É um tempo de nos prepararmos para encontrarmos com Jesus. Mas antes de encontrarmos com Jesus, temos que nos prepararmos para quê? Para receber o Espírito Santo. E só esses que receberam o Espírito Santo são selados com os selos de Deus e proclamarão o Evangelho eterno com poder e grande glória. Que maravilha, né? Então, na página 173 aqui do nosso livro diz assim: Ai, Jesus Cristo. Os pecados... quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor e quando grande poder e glória acompanharem a obra final, o fiel povo de Deus participará dessa glória, e a chuva serôdia os reanima e fortalece para passarem pelo tempo de angústia. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Esta mensagem de Apocalipse 14, versículo 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada sendo dada em alta voz, isto é, com poder do Espírito Santo. Então, irmãos, o que cabe a nós, então, fazermos hoje? É uma preparação. Examinar a nossa vida, nosso coração, como é que estamos perante Deus, e humilharmos nosso coração.
e confessar os nossos pecados, colocar toda divergência de lado. Então, é isso que Deus quer. Assim como foi na preparação dos discípulos a receberem a chuva temporã no dia de Pentecostes, assim será também com o povo de Deus agora. Ele quer, Deus, que o povo se prepare, que deixe toda a supremacia, toda a divergência, né, toda a desigualdade de lado, confessando-se seus pecados e tendo a união uns com os outros, para que possamos ser agraciados com o poder dos altos céus. Se não for assim, irmãos, a gente não pode receber. Diz a irmã White, todo aquele que tiver uma nódoa, uma mancha sequer no coração, esse não receberá o selo de Deus. Não recebendo o selo de Deus porque não foi agraciado com o poder do Espírito Santo. Então, uma coisa muito solene, uma coisa muito séria. Então, quem Deus vai usar para proclamar o Evangelho? Quem Deus vai usar dando o seu Espírito Santo? Na página 176, diz aqui, quem Deus usa? As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina, vindo de sua santa palavra. Unicamente essa será a luz comunicada. E por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com sua glória. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento e que são necessários. Isso tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidade, mas não se empregam corretamente. E diz mais, irmãos, que até as crianças também serão usadas. Diz aqui, na página 177. Muitos mesmo entre os iletrados proclamam agora as palavras do Senhor. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir e declarar a mensagem do céu. Olha só, não só os adultos estiverem preparados, mas também as crianças. Quando não mais os adultos puderem ir ao encontro das pessoas, alguns vão ser levados perante os governadores, nas prisões, então não poderão ser impedidos, serão impedidos. As crianças, elas irão ao encontro das pessoas para proclamar o Evangelho. Olha só, como o Espírito Santo usa as pessoas, usa quem ele quer, não importa quem seja, mas o Espírito Santo usa. E assim, irmãos, diz aqui que a mensageira do Senhor, eu queria ler que se encontra aqui, na mensagem, diz assim: foi-me dada a palavra, diz a mensageira do Senhor. Fala ao povo todas essas palavras. Acorda os homens poderosos. Toma-os totalmente desperto para que possam, com a caneta e voz, instar o povo, a quem Deus deu grande luz, para que dobrem, que deixe essa luz brilhar em raios claros e firmes sobre o mundo. Há um mundo a ser divertido. E quando a mensagem do terceiro anjo sair com um alto clamor, as mentes estarão totalmente preparadas para tomar decisões a favor ou contra a verdade. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas hoje não estão esperando essa mensagem a ser proclamada?
Então, cabe a nós pedir a Deus, Senhor, use-me, envia a mim, para que eu possa proclamar essa verdade, essa mensagem com poder, com grande glória às pessoas, para que venham tomar uma decisão. E a irmã Marte disse que nessas igrejas, não só a católica, mas outras igrejas evangélicas, né, há muitas almas sinceras esperando essa mensagem. E elas então receberão o chamado de Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice em suas pragas, né? Não venha receber as suas pragas. E aí, quando essa mensagem chegar aos ouvidos dessas pessoas, aí elas vão tomar uma posição ao lado de Cristo. Porque esse é o tempo, né, oportuno, é o tempo de graça, é um tempo de decisão. Então, nós, preparados, nós vamos então levar a mensagem a essas pessoas, para que elas também tomem uma decisão ao lado de Jesus. Ele diz aqui a mensageira do Senhor: nas igrejas adventistas, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder, que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistirem, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias. As expectativas, eles combaterão a obra, porque dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus, se temos estado na obra por tantos anos. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua própria glória progressiva. Irmãos, muitos que se dizem conhecedores da verdade vão rejeitar a verdade quando essa for proclamada com poder e grande glória, porque não se arrependeram, não estão convertidos de coração. Eles vão rejeitar, infelizmente. Por isso que a mensageira do Senhor diz que muitos que estão hoje na igreja sairão e darão lugar para outros. Só ligar aqui, meus irmãos, um vídeo aqui que caiu. Só um momento aqui que caiu minha... Vou voltar aqui. Então, darão lugar para outros. E por isso que diz a palavra do Senhor, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, aqueles que estão hoje, por isso que a palavra de Deus, aquele que está em pé, ore para que não caia. E guarde o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós temos que perseverar na palavra, na doutrina bíblica, no espírito de profecia, crer no espírito de profecia, porque onde não há profecia, o povo se corrompe. Então, nós temos que crer na luz maior e na luz menor. E essas pessoas hoje, que têm o espírito de profecia, né, que acreditam no espírito de profecias, elas vão deixar de descrer, vão deixar de crer, né? Vão descrer na palavra, no espírito de profecia. E multidões, então, vão responder o chamado. Alguns responderão o chamado. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas, diz aqui, ó, responderão a chamada. Os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como precipitadamente fora Ló retirado de Sodoma, né, às pressas, antes de sua destruição.
haverá um exército de crentes resolutos, que permanecerão tão firmes como uma rocha durante a última prova. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo e das igrejas, até da igreja católica. Diz aqui a mensageira do Senhor, né? Então, irmãos, e a gente, então, se a gente está na luz, temos que prosseguir nessa luz. Se a gente tem fé, temos que pedir mais ainda para Deus, para que possamos permanecer na fé. E quando vierem as provas, que venhamos ser aprovados. E assim, quantos então, através desse alto clamor, que a gente proclamar com poder e grande glória, a igreja de Deus, servo de Deus, vai proclamar este evangelho. Um evangelho de decisão. Uma mensagem que as pessoas vão decidir em seguir a Cristo ou não, obedecer ou desobedecer. Então, diz aqui, milhares numa hora décima. Na hora 1/10, diz aqui, né? Deixa eu voltar aqui, tá caindo a minha internet. Milhares, diz aqui, milhares na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões, na verdade, operação com uma rapidez surpreendente para a igreja. E unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares se converterão à verdade num dia, os quais na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e as atuações do Espírito de Deus. Então, está se aproximando esse tempo, irmãos, que as pessoas na última hora, elas vão se converter, se voltar para Deus, na hora 1/10, né? Diz aqui. Que maravilha! E os sinceros de coração não hesitarão por mais tempo. Eles serão realmente chamados, aceitos no aprisco do Senhor. Bom número não se vê agora para tomar sua decisão, porém estas coisas estão lhes influenciando a vida. E quando a mensagem se fizer ouvir com grande voz, estarão preparados para ela. Não hesitarão por mais tempo. Adiantar-se-ão e tomarão sua atitude. Em breve virá a prova final a todos os habitantes da terra. Naquele tempo, serão tomadas decisões imediatas. Os que se convencerem sobre a apresentação da palavra se colocarão sobre o ensanguentado estandarte do príncipe Emanuel. Toda alma verdadeiramente sincera virá à luz da verdade. E a mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Olha aí, irmãos. Que maravilha, né? Então vai se completar aqui, no alto clamor, os 144 mil. Por que Jesus ainda não veio? Porque o Evangelho Eterno foi pregado a todo mundo, a toda criatura. Aí, os servos de Deus não vão ser chamados de outras denominações para fazer parte dos 144 mil. E a gente tem que segurar um lugarzinho lá. A gente tem que fazer de tudo, porque as pessoas lá... Aí uma vez eu falei, poxa, eu queria ser pelo menos o da hora 1/10, né? Na última hora. Mas não. A gente pode ser da hora 1/10, na última hora não. E a gente tem que segurar agora o estandarte da verdade, se firmar nela, para que ninguém tome a nossa coroa. E que a gente venha proclamar esse evangelho com poder e grande glória. O irmão falou ontem, né? Aliás, e aqueles que vão proclamar o poder, a evangelho com poder e grande glória, esse sim tem um espírito missionário, né? Ele está proclamando hoje e amanhã será proclamado com poder e grande glória. Com mais firmeza, com mais convicção,
né, com mais certeza da verdade, e as pessoas vão estar convictas do que nós vamos falar para elas. Então, elas vão tomar uma decisão. Não vai ter meio termo, não vai haver indecisão. Então, elas vão tomar uma posição, ou seguir ou não seguir, ou obedecer ou desobedecer, ou santificar ou guardar os mandamentos de Deus ou não guardar. Então, irmãos, diz mais aqui a mensageira do Senhor. Que livrinho maravilhoso esse. Diz que muitos serão influenciados pela voz e também pela página impressa e pela pena, né, inspirada. Mais de 1000 se converterão brevemente em um dia, diz aqui, ó. A maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencidos através da leitura de nossas publicações. Então, como é importante a gente fazer um estudo bíblico com a pessoa, né? Oferecer um estudo bíblico. Primeiramente, nós começamos com um folheto, fazendo amizade com a pessoa, entregando um folheto, fazendo visitas, né, a essa pessoa, oferecendo um curso bíblico, nossas revistas, né, nossas lições, e aí elas vão ser convencidas, né, também pela página impressa. Que maravilha, milhares diz aqui. Os resultados da circulação deste livro, e esse livro também é um grande conflito, né, nós devemos presentear as pessoas também com este livro, não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas. Irmãos, quando eu era interessado da igreja, agora estou mais ainda, né? E nós começamos a participar da classe batismal, eu e minha esposa. O que nos despertou mais foi um livro, foi deixado na minha casa aqui. Uma irmã nossa, ela viajou e deixou uns livros aqui, né? E aí a gente começou a folhear o livro e nos despertou. Nós éramos católicos e despertou grandemente. E este livro me chamou a atenção, né? E fez com que a gente saísse da Igreja Católica. Esse livro se chama O Novo Mundo. E depois a gente complementou ele com um grande conflito. Aí, minha irmã, quem é sincero, ele não fica. Ele não vai ficar se embebedando com o vinho da Babilônia. Ele vai ser uma pessoa sóbria. E quantas pessoas hoje estão bêbadas com o vinho da grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações, povos e línguas? Então a gente tem que levar sobriedade para as pessoas, através também das publicações, as nossas revistas, nossos livros, os folhetos, para que as pessoas também possam, assim, descobrir um claro, né? Assim diz o Senhor. Então, é muito importante, é de suma importância nós fazermos um trabalho missionário através da página impressa, né? E diz mais aqui. Número muito maior, porém, que o lê, não tomarão sua posição até que vejam que estão tendo lugar os próprios eventos nele preditos. O cumprimento de algumas das predições inspirará fé que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra do encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado desse instrumento. Então, queridos irmãos, a gente que não tem um parente ainda na igreja, né, aqueles que têm, glórias a Deus por isso, e a gente fica batalhando, né, levando o evangelho, levando um estudo bíblico, lutando para que os nossos parentes também, principalmente nossos parentes, nossos irmãos, também a parentela, que venham também buscar o Senhor, né, enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E a luta é muito grande, meus irmãos. É uma luta invisível, né, do mal,
e também temos a luta, uma força, né, também de Deus trabalhando conosco. E o mal não prevalece, né? Sempre quem vai prevalecer é o bem. Isso é que nos conforta. Então a mentira, ela pode prevalecer, mas não por muito tempo. Ela vai, mas não prevalece, né? Porque a verdade é que vai falar mais alto. E quando nós que temos a verdade e que vamos ser revestidos com esse poder do Espírito Santo, preparando-nos para isso, aí a verdade ela vai prevalecer. E essa verdade vai incomodar muitos, como incomodou no passado, né? E muitos tomarão oposição e outros tomarão parte nas fileiras de Cristo. E diz mais aqui, meus irmãos, é em grande parte por meio de nossas casas editoras que há de se efetuar a obra daquele outro anjo, que desce do céu com grande poder e com a sua glória iluminará a terra. E hoje nós temos o que? A nossa casa publicadora, né? E hoje nós temos a internet também. E o evangelho chega a lugares que a gente não pode ir, que o obreiro não pode ir. Então, mas o evangelho chega através da internet. E com grande rapidez. E se a gente não pode ir, mas a verdade ela chega. Mesmo que o obreiro humano não esteja presente, mas a verdade chega, mas está chegando, né? Há muitos países que o evangelho não, que a gente não pode proclamar a Cristo, mas a mensagem chega às pessoas. Então, meus irmãos, o que nos anima cada vez mais é sabermos que a colheita vai ser grande. Então, a semeadura, ela foi semeada e a colheita vai ser grande. Por quê? A chuva serúdia veio para amadurecimento. E a colheita também. E nós temos que nos prepararmos a amadurecer espiritualmente, a amadurecer na fé, para que a gente possa transmitir o evangelho. E esse evangelho com sabedoria, com poder e com grande glória. Por quê? O poder e grande glória. As pessoas vão ser convictas da verdade e haverá milagres e prodígios que o povo de Deus também vai fazer. Olha só que maravilha. Diz assim como os apóstolos fizeram maravilhas e prodígios, diz que agora, no tempo do fim, se fará mais obras do que aquelas. Diz a mensageira do Senhor. Então, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Não para que o homem seja visto, mas que Deus seja visto na nossa pessoa. Que venhamos nos prepararmos para transmitir esse evangelho com poder e grande glória. E que a igreja de Deus, uma igreja hoje está militando, que amanhã ela vai ser uma igreja triunfante. Será a igreja triunfante quando receber o Espírito Santo. Aí ela vai ser uma igreja triunfante. Passando pelas provas, né? Passando pelo tempo de angústia. Revestida do poder de Deus. Trazendo almas, e muitas almas, para o aprisco do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, que maravilha. Eu fico todo arrepiado quando a gente fala assim deste poder renovador. E que venhamos nos prepararmos como nunca. Deixar todas as coisas, impurezas, né? Todas as imperfeições, que Deus renove o nosso caráter, segundo o seu caráter, né? Que venhamos guardar a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E que venhamos orar para os aqueles que não tomaram uma posição ainda, né? Ao lado de Jesus. Que eles venham tomar nossos filhos que estão fora dos caminhos do Senhor, os nossos irmãos, né? E aqueles que um dia trilharam por este caminho que hoje estão fora também, que eles possam retornar enquanto é tempo, e que possamos nós perseverarmos na união, na fé, no amor. E é isso que Deus quer, que a igreja se prepare para receber este poder dos altos céus. Que Deus assim nos ilumine, nos guarde, nos proteja, hoje e sempre. E que cada dia que seja como o último, né, para nós. Para o breve encontro do Senhor Jesus nas nuvens do céu. Que Deus assim nos ilumine, nos guarde, nos proteja e nos
nos agracie com esse poder maravilhoso dos céus. Amém?